Aleluias, glória a Deus. Estão todos bem? Amém? Vamos adorar ao Senhor, vamos dar início a este culto ao Senhor, dar início aos louvores. Toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor vem agora ser rendido somente ao Senhor. Amém? Vamos dar início a esse culto com muita festa, com muito louvor, com muita alegria. Amém? Então adore ao Senhor, cante mesmo, solte a sua voz e adore, porque você está adorando ao Senhor. Eu não vou abandonar minha confiança em Ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão.
Aleluias, aleluia, Jesus. Te damos graça, Pai. Está preparado aqui a paz e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és.
declarar nessa noite que só o Senhor é santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu És santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Oh, Jesus, muito obrigado, Pai, pois não há outro sequer comparado a Ti, Pai. Não há outro, Pai. Não há outro igual a Ti. E nós Te agradecemos pelo Senhor ter nos aceitado como Teus filhos. E porque o Senhor continua de braços abertos, esperando aqueles que ainda não Te aceitaram, Jesus. E mesmo assim o Senhor está esperando. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, Jesus. Gratidão. Gratidão. Gratidão, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Agradeço ao Senhor. Agradeço ao Senhor por tudo. Agradeço ao Senhor porque só em ter a presença dEle é muito bom, é muito gostoso, é motivo de muita gratidão. É incomparável, é imensurável a gratidão. Pois o Senhor, Ele nos aceitou, pois o Senhor, Ele nos recebeu, Ele nos recebe de braços abertos. E tudo está preparado, só esperando a gente se render a Ele. Oh, aleluia. Oh, Jesus, te agradecemos, Pai. Oh, Jesus. Do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá
de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão e as ruas são de ouro puro. Desaspe é seu muro além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Aleluia. Pai, nós queremos render graça a Ti nessa noite, Pai. Pai, nós nos rendemos diante da Tua presença nessa noite. Nós Te louvamos e agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, para Te adorar e bendizer o Teu nome santo. Obrigado, Jesus, por este caminho que o Senhor abriu. Aleluia. Obrigado, Jesus, por ter ido preparar esta morada para nós. Pai, nós Te louvamos nessa noite, porque nós sabemos que aqui é só uma passagem para o melhor que o Senhor preparou. Aleluia. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Pai, nós Te louvamos, nós exaltamos o Teu nome, nós Te agradecemos pela Tua presença neste lugar, Pai. A Tua presença neste lugar é real e nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai. Continua, Espírito Santo, trabalhando o nosso meio. Vem saciar a fome e a sede do Teu povo com a Tua palavra, Senhor. Pai, nós Te louvamos, nós exaltamos o Teu nome. Recebe cada louvor, cada adoração, Pai, como um cheiro suave diante do Teu altar, Senhor. Em nome de Jesus, nós sabemos que é uma noite de resposta, nós sabemos que é uma noite de restauração, nós sabemos que é uma noite de dar. Oh, meu mestre, nós Te louvamos, nós Te exaltamos. Espírito Santo de Deus, vem derramar da Tua unção, vem encher o Teu povo. Pai, nós Te louvamos,
Jesus. Aleluia. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz, amém? Pode sentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Que coisa boa que você está aqui nessa noite para adorar o nome santo do Senhor. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que a igreja quer dizer para os nossos irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia. Fique à vontade, meus irmãos. Estão na casa do Pai. E na casa do Pai é onde tem alimento. Mas você sabia? O filho, ele se alimenta do que o pai coloca na mesa. Não é verdade? Então o alimento para te saciar nessa noite é vindo do céu. Então recebe. Tem alguém com fome da palavra? Amém. Aleluia. Isso é sinal de saúde. Isso. Amém? Porque alguém que está enfermo, a primeira coisa que perde é o apetite. Mas uma igreja saudável é uma igreja que tem fome pela palavra de Deus. E você não vai sair daqui com fome. Amém? Então vá gerando expectativa, porque tem uma palavra do céu. Tem uma mensagem do céu nessa noite para a tua vida. Então fica atento a cada palavra que vai ser lançada aqui no altar do Senhor. Amém? Tem alguém no nosso meio que aniversariou essa semana? Durante essa semana, se tiver alguém que aniversariou, que fez aniversário, nós vamos estar orando pela sua vida. E compartilhar o bolo também. Amém, meus irmãos? Então fique atento à palavra do Senhor nessa noite. Hoje a ministração será através do nosso pastor Adriano Soares. Então fique, não deixe que nada venha roubar a sua atenção. Tire esse momento para o Senhor. Tire esse momento apenas para adorar, para ouvir a sua palavra. Amém? Então já quero convidar aqui o nosso pastor que vai estar trazendo a mensagem em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Vamos adorar mais um pouquinho? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Dê graças ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. As nações andarão em sua luz. Aleluia. E as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, desastre é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte,
Obrigado, Senhor, porque aqueles que confiam em Ti, Senhor, alcançarão e chegarão a esse dia, e de que não haverá mais dor nem tristeza. Obrigado, Senhor, nós Te louvamos, Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Aleluia, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta de novo. Boa noite, amados, graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que maravilha poder estar aqui hoje para compartilhar algo da parte de Deus com você, amém? E eu espero que você tenha vindo com expectativas em Deus, porque Deus, Ele é especialista em nos surpreender. Ele é especialista em superar as nossas expectativas, amém? Então eu tenho certeza, eu tenho convicção de que aquilo que você gerou no seu coração, Deus vai fazer além daquilo que você pensou e imaginou, amém? Então hoje é noite de celebração, esse louvor maravilhoso, nós já começamos a celebrar aqui. Sabe, irmãos, isso é uma verdade, isso é uma realidade para aqueles que creem, amém? É um louvor como esse, irmão, dá vontade da gente ficar aqui derramado na presença do Senhor e só adorando e louvando, falando essa verdade, né, que está na palavra do Senhor. Mas nesse momento nós vamos para a palavra, porque eu sei que a palavra, ela vai acrescentar algo na minha e na sua vida, amém? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, e o versículo de número 30 ou 23. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Hebreus 10, 23 diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Diga, fiel é o que prometeu. Aleluia. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito nesse lugar. Obrigado, Senhor, pelas verdades que serão ditas aqui. Obrigado, Senhor, pela confirmação da Sua palavra nessa noite. Nós cremos, Pai, que o Senhor é fiel à Sua palavra. Como a Sua palavra está dizendo, nós cremos plenamente que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Por isso, Pai, nessa noite eu oro para que nós possamos reter firmes a nossa confissão da nossa esperança, a esperança que está preparada para nós, aquilo que o Senhor já preparou em um tempo vindouro para nós, mas também aquilo que o Senhor preparou para esse tempo presente. Que nós venhamos, Pai, a confiar plenamente naquele que prometeu, pois a Sua palavra diz que é impossível que o Senhor minta, é impossível que o Senhor se arrependa, é impossível que o Senhor volte atrás. A Sua palavra diz que o Senhor vela sobre a Sua palavra para que se cumpra. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém, aleluia. Você iria para sua casa hoje já regozijando com essa palavra, porque aqui está dizendo que fiel é aquele que prometeu. Quem foi que prometeu? Aleluia, foi Deus, irmãos. As promessas que nós temos não foram feitas por homens. As promessas que nós temos não estão baseadas, não estão condicionadas a esse mundo, estão baseadas e condicionadas no poder daquele que pode todas as coisas. Aleluia! E é melhor que eu e você passe a confiar, a crer naquele que prometeu. Mas eu quero ler esse texto, o contexto, hoje a palavra do Senhor. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, seria esse: fiel é aquele que prometeu. Sabe, irmãos, eu tenho me agarrado a essa palavra, porque aquele que promete, ele é fiel. Fiel a quem? A mim? Não, ele é fiel à Sua palavra. Por isso nós precisamos atentar, olhar para a palavra, absorver o que está escrito, guardar no nosso coração, para que nós possamos usar, usufruir no momento oportuno, tudo aquilo que o Senhor já falou ao meu e ao seu respeito. Amém? Eu quero que você volte um pouquinho no versículo 19, aí no capítulo número 10, vamos ler a partir do versículo 19. Diz assim: portanto, irmãos, eu vou ler numa versão mais atualizada. Diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus,
podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo foi lavado com água pura. Oh, aleluia! O verso 23 nós já lemos, mas vamos ler de novo. Diz: apeguemos-nos firmemente, sem vacilar. Nessa outra versão diz que nós devemos nos apegar firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Verso 25: e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quão maior será o castigo para quem insultou, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede a graça. Amém, irmãos? Então esse texto aqui, irmãos, é um texto poderoso, maravilhoso, para que nós possamos meditar, para que nós possamos celebrar sobre as coisas que foram conquistadas para nós. Mas ao mesmo tempo, esse texto também ele nos traz um alerta, ele nos traz uma exortação, uma orientação, que nós devemos nos agarrar firmemente a isso que o Senhor já conquistou para nós. Nesse finalzinho aqui, no 29, ele diz assim: imagine quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. A palavra do Senhor está falando, irmãos, que na lei de Moisés, uma pessoa era morta, uma vez que ela não obedecia à lei, ela era morta, com base em 2 ou 3 testemunhas. Sem piedade, ela ia ser executada, ela era morta, porque a lei era isso. Nós estamos na dispensação da graça, onde o Senhor dispensou da sua graça sobre nós, e nós fomos alcançados, nós fomos salvos pela graça mediante a fé, e vivemos essa graça maravilhosa. Mas essa graça não veio para que nós vivêssemos uma vida de qualquer jeito. Então o Senhor, Ele nos chama, Ele nos orienta para que nós venhamos a atentar para as coisas que o Senhor já realizou para nós. E um dos versículos aqui que me chama muito a atenção é o 25, começando do 24. Ele diz assim: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E no 25 ele diz assim: não deixemos de nos reunir, ou não deixemos de congregar, ou de estar congregado. E sabe, irmãos, isso aqui tem saltado muito forte ao meu coração, porque há muitas pessoas que têm sido enganadas, achando que não deve se mais congregar, acha que não deve estar aqui, por exemplo, para cultuar ao Senhor, mas não basta só isso. Você percebe que no versículo anterior diz que nós devemos procurar um meio de motivar, de animar uns aos outros. Amém, irmãos? Então o congregar, ele não está relacionado apenas a você vir à igreja dia de domingo,
O congregar não está relacionado a simplesmente você cumprir tabela em todos os cultos. O congregar está dizendo que você está alinhado, você está conectado com o corpo de Cristo. Você se vê parte desse corpo, você se vê como um membro do corpo de Cristo. Você se importa com a vida do outro. Você, chega a se envolver mesmo, se comprometer com o seu irmão, se comprometer com a obra do Senhor. E o Senhor, Ele fala conosco nessa noite que nós devemos nos atentar e confiar, porque fiel é aquele que prometeu. Irmãos, o Senhor nos alcançou para viver esse tempo, mas existem coisas melhores para a gente desfrutar, tanto aqui como nos tempos vindouros. Amém? E nessa noite o Espírito Santo do Senhor, Ele quer nos alertar sobre isso. Ele quer falar sobre coisas maravilhosas que Deus conquistou para nós, mas que muitas vezes a gente está meio desatento. Mas hoje você está aqui para ser lembrado, para ser motivado, ser novamente inspirado. E se eu puder nessa noite, eu quero motivar você. Se eu puder hoje, através da unção do Senhor nesse lugar, eu quero motivar você a se animar, a se alegrar com a vida poderosa que você tem em Deus, irmãos. Amém? Aleluia! Coisas grandiosas nos esperam. O Senhor conquistou algo poderoso para nós. Nós estamos desfrutando, irmãos. O que eu digo, que vejo a igreja um pouco desatenta, é porque nós estamos no tempo do poder de Deus. Amém? Nós estamos, irmãos, num tempo propício para viver coisas poderosas no Senhor. Amém? E aí o Senhor, Ele nos alerta para que a gente não viva uma vida de qualquer jeito. A primeira delas é ter esse conceito de nos reunir, de fortalecer uns aos outros, de estar buscando ao Senhor, de estar congregado, envolvido, comprometido. Amém? É isso que o Senhor nos chama. Então, essa noite eu perguntaria: você está mesmo preparado para viver esse tempo? Você está mesmo preparado para viver tempos vindouros que estão por vir aí? Porque, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo, estamos vivendo debaixo de um tempo profético. Amém? Nós estamos vivendo debaixo de um tempo profético. Nós estamos vivendo um momento profético. Como assim, pastor? Homens lá atrás anunciaram coisas que estariam acontecendo hoje. Eu e você hoje estamos vivendo coisas que foram ditas antes. E aqueles que disseram antes, eles desejavam, eles queriam ver, eles queriam ouvir o que nós estamos ouvindo hoje. Eles queriam ver o que nós estamos vendo hoje. Pastor, eu não sei o que eu estou vendo. Mas se a gente começar a olhar para a palavra de Deus e aquilo que o Senhor quer nos mostrar, aquilo que o Senhor quer nos falar, aquilo que o Senhor quer realizar através da minha e da sua vida, você vai perceber que nós estamos vivendo um tempo poderoso. Então, para viver o tempo atual e o futuro, nós precisamos nos atentar ao que os profetas falaram, ao que foi profetizado para esse tempo. Quando eu falei, nós estamos vivendo um tempo profético, um tempo mesmo debaixo de uma unção profética, uma operação do Espírito Santo nesse tempo. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Irmãos, eu quero compartilhar algo com vocês que é muito interessante a igreja acordar para isso. Como eu falei, os profetas, eles profetizaram acerca de tempos vindouros, mas inclusive nós hoje estamos vivendo um tempo que os profetas, eles não conseguiam nem sequer ver, enxergar esse tempo que nós estamos vivendo. Eles viam um tempo e um outro tempo, mas era como se houvesse um espaço de tempo entre um e outro. Esse tempo é o tempo da igreja. Quantos aqui são igreja do Senhor? Esse tempo é a igreja, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer que a igreja é um mistério revelado. Nós somos o mistério de Deus, um mistério revelado hoje, porque os profetas, eles profetizaram sobre a primeira vinda de Jesus. Quantos creem que Jesus já veio? Ele veio, se fez homem, morreu na cruz para nos salvar, para conquistar a salvação para nós. Os profetas, eles viam através das profecias a primeira e a segunda vinda de Jesus, mas eles não conseguiam ver
o que estava nesse intervalo da primeira e da segunda vinda. E nós estamos aqui nesse intervalo. Eu gosto muito de usar o exemplo, aqui tem 2 morros, por exemplo. Você olhar daqui, você consegue ver o pico de um morro e o pico do outro. Mas quanto sabe que entre um morro e o outro existe um vale? Existe um espaço que você talvez não consegue enxergar. Era mais ou menos assim que as profecias eram vistas. Os profetas, eles viviam o tempo da vinda de Jesus, da primeira vinda, e viam também o tempo da segunda vinda, que ainda está por acontecer. Mas eles, inspirados pelo Espírito Santo, eles profetizaram também acerca desse tempo. Vários profetas, inspirados pelo Espírito, eles profetizaram acerca do tempo da igreja, do tempo que eu e você estamos vivendo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que eles desejavam, e saber, eles indagaram. A Bíblia diz que os profetas indagaram acerca desse tempo, acerca dessas coisas que nós estamos vivendo. E, amados, nós estamos vivendo um tempo poderoso. Mas algo que eu quero dizer para você aqui nessa noite, eu sei que muitas vezes nós engessamos um pouco quando falamos de profecia. Mas aqui, irmãos, são profecias bíblicas. E essas profecias, uma boa parte delas já se cumpriram, e o restante vão se cumprir. O restante delas vão se cumprir. Como? Exatamente como estão escritas. Fiel é aquele que prometeu. Diga, fiel é o que prometeu. Então, irmãos, Deus é fiel com o que Ele promete. Ele vai cumprir tudo exatamente como está escrito. Eu sei que uma profecia lançada, dada para mim e para você, individualmente, falado por a boca de um profeta, para algo que vai acontecer na sua vida, na maioria das vezes ela é condicional. Ela é condicional à forma como você recebe ou se posiciona. Mas as profecias dadas por Deus acerca dos tempos que o próprio Deus estaria sob o controle, independente de você crer, independente de você aceitar, independente de você fazer alguma coisa ou não, elas vão acontecer exatamente como está escrito. Jesus não dependeu se alguém ia crer nele ou não. Ele veio e se cumpriu a profecia exatamente como estava escrito. Aleluia. Eu me alegro, irmãos, porque as profecias elas se cumprem em detalhes. Quantos lembram que os soldados não quebraram as pernas de Jesus, não quebraram os ossos de Jesus? Não quebraram porque já estava escrito que nenhum osso dele seria quebrado. A profecia se cumpriu exatamente como estava escrito. Oh, aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, e nós estamos vivendo um tempo profético. Agora eu quero dizer que essas profecias elas vão acontecer, mas elas não vão se repetir. É melhor você pegar o espírito da profecia agora. É melhor você aproveitar esse tempo que se chama hoje. É melhor a gente pegar, agarrar e viver o tempo que nós temos hoje para viver. Se nós estamos, irmãos, nós fomos alcançados para esse tempo, para viver nesse tempo. Você não nasceu por acaso nesse tempo. Você nasceu para viver esse tempo. Então aproveita para desfrutar desse tempo. Amém? Então, tudo o que está escrito, irmãos, acerca das coisas dos tempos vindouros, elas vão acontecer. Pastor, mas nós estamos vivendo os tempos vindouros? Sim. Existem tempos que ainda estão por vir que talvez nós não iremos nem alcançar. Mas entende que eu estou falando que nós estamos vivendo em um tempo que já foi profetizado há tempos atrás? E muitos não alcançaram aquilo que profetizaram. Os profetas, por exemplo, eles profetizaram, mas eles não conseguiram ver aquilo que eles falaram. Mas independente se eles viram ou não, estão acontecendo. Você abriu em Atos capítulo de número 2. Aleluia. Nós vamos ler aqui agora uma das profecias que foram ditas e que nós estamos vivendo. E para testificar que nós estamos vivendo nesse tempo, eu quero que você leia a partir do versículo de número 17. Quantos lembram que lá na carta aos Hebreus, no finalzinho do versículo que nós lemos, quando fala sobre o congregar, que diz assim: quanto mais agora que se aproxima
aquele dia. Quem aqui sabe qual é esse dia? Veja que a Bíblia fala muito, né? Quanto mais que se aproxima aquele dia, ou está chegando o último dia, ou os últimos dias. E nós precisamos entender, irmãos, quais são esses últimos dias. Quando é esses últimos dias do que a Bíblia está falando? Você vai entender isso a partir dos evangelhos, você vai encontrar muito essa palavra na Bíblia. Nos últimos dias virão tempos difíceis, nos últimos dias, né, apostatarão da fé, nos últimos dias vão acontecer isso, e nós precisamos entender que últimos dias são esses. Amém? Atos 2,17 diz assim: nos últimos dias, não só a Bíblia está escrito assim? Nos últimos dias, disse Deus. Quem foi que disse? Derramarei meu espírito, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Verso 18: naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Verso 21: mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quantos sabem que nós estamos vivendo exatamente esse tempo? Então você percebe que nós estamos vivendo os últimos dias? Porque aqui está dizendo que nos últimos dias, isso aqui, irmãos, o que é que Pedro está relatando? Aqui é o apóstolo Pedro, né, relatando uma profecia do profeta Joel. É o que está escrito lá em Joel capítulo 2, que Deus, através do profeta Joel, disse que nos últimos dias derramaria do seu espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Era uma promessa, irmãos, e essa promessa ela foi profetizada basicamente há 850 anos antes de Cristo. Se fôssemos comparar hoje o tempo que nós estamos vivendo, praticamente há 1000 anos atrás. Um homem inspirado pelo Espírito Santo de Deus profetizou acerca de coisas que eu e você estaríamos vivendo hoje. A profecia se cumpriu. Agora, para que eu desfrute disso, nós precisamos estar atento ao que os profetas falaram. Nós precisamos considerar o tempo em que nós estamos vivendo. Algumas coisas aqui estão bem claras do que aconteceria nesse tempo. Ele diz: derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas vão fazer o quê? Profetizar. Diga: profetizar. Diga: eu estou vivendo o tempo para profetizar. Aleluia. Sabe, irmãos, agarra isso, pega isso pelo Espírito, porque houve um tempo em que o Espírito vinha sobre o profeta para falar acerca de coisas que iriam acontecer, mas o Senhor diz: vai vir um tempo. E eu tenho certeza, irmãos, que esse profeta, ele deve ter imaginado assim: rapaz, que negócio vai ser esse? Porque agora o Espírito está vindo sobre mim para que eu possa profetizar. Mas a profecia está dizendo que vai chegar um tempo, nos últimos dias, de que o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E o Espírito do Senhor foi derramado sobre a minha e a sua vida. Amém? Quantos já receberam o poder do Espírito Santo? Sabe, irmãos, esse é o tempo da profecia para se cumprir na minha e na sua vida. E aqui ele diz: derramarei também, naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre os servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Talvez alguns não gostem bem dessa parte final aqui, mas eu quero dizer para você nessa noite, para você entender um pouquinho como é que as profecias elas se cumprem. As profecias, na maioria delas, foram lançadas, foram faladas de uma vez só, mas elas vão acontecer parcialmente.
Elas vão acontecer por completa, mas em tempos diferentes. O tempo do derramar do Espírito já chegou. O tempo do derramar do Espírito já chegou. O tempo do Espírito ser derramado sobre toda a carne, para que você profetize, já chegou. Mas aqui há um tempo ainda preparado, um tempo que vai vir, um tempo que vai chegar, que o Senhor diz: o sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande dia e glorioso do Senhor. Que tempo é esse? O tempo da segunda vinda de Jesus. A única coisa, irmãos, que está escrito na Bíblia e que relata esse tempo que nós estamos vivendo é isso aqui: é o derramar do Espírito. Os profetas viam a primeira vinda, a segunda vinda. Eles não sabiam o que ia acontecer nesse tempo agora com a igreja, mas eles sabiam que o Senhor disse, e se o Senhor disse, Ele é fiel para cumprir. Que nos últimos dias Ele ia derramar do seu Espírito. Ele não ia só colocar um pouquinho, Ele ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne, para que profetize. E aqui nós estamos vendo o quê? Uma parte da profecia já se cumpriu, o derramamento do Espírito. Mas uma outra parte ainda está para se cumprir. Chegará o dia em que o sol vai escurecer, a lua vai se tornar vermelha como sangue. Você crê que o que está escrito vai acontecer? Fiel é aquele que prometeu que vai acontecer. E aqui está falando exatamente de um tempo difícil. Vai ser um tempo difícil que vai se antecipar a um tempo bem próximo da segunda vinda gloriosa do Senhor. Mas graças a Deus por Jesus, que eu e você não vamos passar por esse tempo difícil. Nós não vamos passar. O Espírito Santo foi derramado sobre nós com a garantia de que nós seremos livrados desse dia. Mas o Senhor ainda lança uma outra profecia, que mesmo nesses dias difíceis, mesmo nesses dias de grande tribulação, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, aleluia! Mesmo no tempo difícil, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aqui, irmãos, nós hoje podemos celebrar, porque nós sabemos que nós estamos vivendo no tempo do Espírito Santo. Jesus derramou o seu Espírito e deixou o Espírito Santo como um selo de garantia de que voltaria para nos buscar. Amém? Para muitos talvez que não saibam, não entendo ainda um pouco sobre a primeira e a segunda vinda. Para algumas pessoas acham que a segunda vinda de Jesus é o arrebatamento. A segunda vinda de Jesus que a Bíblia fala, esse grande dia aqui, o dia glorioso do Senhor, é o dia em que o Senhor virá, para julgar as nações. É o dia em que o Senhor virá para estabelecer o seu reino aqui na terra. Isso vai ser depois da grande tribulação de que a Bíblia fala. Existe uma palavra já escrita que haverá uma grande tribulação. Diga, uma grande tribulação. A tribulação que você vive hoje não é a grande tribulação. Amém, irmãos? Há algo pior para acontecer, mas Jesus, Ele providenciou essa salvação para nos livrar da ira vindoura de Deus. Amém? Mas no intervalo entre a primeira vinda, que foi quando Jesus nasceu de Maria, cresceu, exerceu o seu ministério aqui na terra, foi para a cruz, morreu para nos salvar, ressuscitou e subiu aos céus. Isso já faz mais de 2000 anos. Mas a qualquer momento, num abrir e num fechar de olhos, a trombeta soará e Jesus voltará em silêncio para nos buscar, em silêncio para o mundo, porque eu e você, nós ouviremos o soar da trombeta, o alarido dos anjos, e nós subiremos e nos encontraremos com Ele nos ares. Está escrito. Se está escrito, fiel é aquele que prometeu. Ele virá para nos buscar. Antes desse dia glorioso. Esse dia glorioso, irmãos, aqui eu quero que você entenda nessa noite. Eu e você voltaremos já com Jesus. Oh, aleluia, você está fazendo parte de um plano poderoso de Deus, irmãos.
Você faz parte de um plano poderoso de Deus. Deus conquistou para mim e para você algo poderoso naquela cruz, irmãos. Nós seremos livres dessa tribulação, mas no final da tribulação, quando Jesus vem para resolver essa situação, nesse dia glorioso, nós já voltaremos com Ele. Amém? Aleluia. Mas enquanto isso não acontece, o tempo de você profetizar, o tempo de você desfrutar do Espírito Santo é esse agora. Não haverá outro tempo. Não haverá outro tempo. Lá no texto de Hebreus, quando nós lemos, diz que aqueles que vacilarem e não quiserem, não vai haver outro sacrifício. Não vai haver outro sacrifício de Jesus para que possa dar uma outra oportunidade para aqueles que não querem, para aqueles que não agarram, que não recebem, que não desfrutam. O tempo é esse, diga, o tempo é esse. Amém, irmãos? É o tempo oportuno. É o tempo da visitação do Senhor. Nós podemos ver várias profecias na Bíblia que elas se cumpriram em parte. Lá em Isaías 61, por exemplo, a Bíblia fala, a profecia sobre o Messias. Mas o próprio Cristo, em Lucas 4, ele vai falar a mesma profecia e ele fala só uma parte. O dia da vingança do Senhor, ele não fala, porque o dia da vingança do Senhor ainda não chegou. Pastor, esse dia da vingança é sobre quem? É sobre todos aqueles que ouviram, tiveram a oportunidade de se arrepender, tiveram a oportunidade de receber o que a profecia foi lançada, deixaram de desfrutar esse tempo, veio a tribulação, eles viveram um tempo difícil e mesmo assim não quiseram. Aí sobre esses virá a ira de Deus. A ira será derramada contra o pecado. E aqueles que não se apartaram do pecado, aqueles que não deixaram o pecado e vieram para Cristo, sofrerão a ira de Deus. Deus não queria. Ele providenciou o seu Filho, Ele enviou o seu Filho com um propósito: nos livrar da ira dele. Quantos aqui lembram do que Jesus falou no Getsemane? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Você sabe o que era aquilo ali? Era o cálice da ira de Deus. Deus ia derramar a sua ira sobre o seu próprio Filho, para que eu e você recebesse salvação. Posso ouvir um glória a Deus? Jesus recebeu a ira de Deus para que nos livrasse. Por isso que a palavra fala assim: aqueles que menosprezaram, pisaram no sangue da aliança, não deram a mínima importância para eles. Sobre esses irmãos vai vir a ira, não tem jeito. Não quiseram, rejeitaram. Mas para nós há um tempo glorioso. Antes de tudo isso acontecer, nós seremos arrebatados, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, nós receberemos as recompensas, porque fiel é aquele que prometeu. E como a palavra fala que nós fomos chamados, e por isso nós devemos lembrar sobre a responsabilidade que nós temos de viver para as boas obras. Por quê? Temos que viver as boas obras, realizar boas obras, porque um dia nós seremos recompensados por tudo aquilo que nós fizemos aqui. Aleluia, que maravilha se vier um Deus poderoso desse, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Apocalipse. A promessa também é para um tempo futuro, irmãos. A promessa, nós estamos vivendo um tempo profético. Nós estamos vivendo nesse tempo, do derramar do Espírito Santo. E eu creio, irmãos, eu creio numa igreja fervorosa no Espírito. Eu creio em você despertando nesses dias, nesses últimos dias. Não fica com medo, irmãos, porque desde Jesus é os últimos dias. A humanidade viveu um tempo que não vivia isso, mas quando Jesus veio, Ele iniciou, estabeleceu os últimos dias. Os últimos dias de quê? Os últimos dias dessas aflições do mundo, os últimos dias de choro e de dor, os últimos dias de morte, de fome, de miséria no mundo, os últimos dias de ainda muita gente viver sofrendo no corpo essas limitações que a gente ainda sofre. Esses são os últimos dias, irmãos, os últimos dias para essas coisas.
Os últimos dias para o mundo, os últimos dias para os gentios, os últimos dias para os pecadores, não vai vir coisa boa. Mas os últimos dias para mim e para você, tem coisas gloriosas. Não se assuste, não fique aí com medo não dos últimos dias, porque nesses últimos dias tem grandes coisas para que nós possamos desfrutar. Inclusive eu declaro em nome de Jesus de você desfrutando de coisas poderosas nesse tempo. Uma igreja fervorosa, uma igreja vivendo debaixo da unção do Espírito Santo, você profetizando, as suas filhas e os seus filhos profetizando, falando coisas, realizando coisas sobre aquilo que falam. Amém? Amém. Aleluia, aleluia. Mas tem também, irmãos, promessas para tempos vindouros. O que nós estamos fazendo aqui hoje, irmãos, vai contribuir, vai contar para aquilo que tem preparado na eternidade para mim e para você. Aleluia, aleluia. Apocalipse capítulo 21 e o versículo de número 4. Aleluia. Quantos sabem que o livro de Apocalipse é um livro de revelação? É um livro profético. É um livro que ele acaba trazendo revelações de coisas que foram profetizadas há anos e anos e anos. Mas em Apocalipse aqui, o anjo do Senhor vem para revelar coisas poderosas, principalmente para a igreja. Mas você precisa entender, inclusive aprender a ler o livro de Apocalipse, porque até o capítulo 3 está falando para mim e para você. As cartas às 7 igrejas. A partir do capítulo 4, vem agora só mesmo derramar das iras de Deus. É a abertura dos selos, é o derramar das taças, é o tocar das trombetas. Tudo isso são anunciando coisas, profecias contra as nações, profecia contra o mundo, contra os ímpios. Mas para nós vai ter um tempo de silêncio, porque nós não vamos estar mais nem aqui. E agora você vai ver novamente Apocalipse, a revelação vindo falar novamente sobre a igreja, a partir do capítulo 20 em diante. Aleluia, glória a Deus. Então não se assuste mais a você ler Apocalipse, quando você vê aquelas coisas horrorosas que estão lá. Elas irão acontecer. Elas vão acontecer, mas todas as vezes que você olhar para aquilo ali, levante as suas mãos para o céu, renda graças a Ele e diga: obrigado, Jesus, por ter me livrado disso. Obrigado, Jesus, porque eu não passarei por isso. Eu creio plenamente que tudo que está escrito vai acontecer, mas eu não passarei por essa tribulação. O Senhor me salvará, me libertará disso. E aqui no verso 4, uma profecia para a igreja, para aqueles que forem alcançados. A palavra do Senhor diz assim: Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor. Por quê? Porque já as primeiras coisas são passadas. Parece muito distante isso daqui? Não, irmãos. Pega pelo Espírito da profecia. Isto está mais próximo do que você imagina. Por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. O relógio está contando. O relógio está contando. E a qualquer momento nós poderemos ser arrebatados para viver esse tempo. Para viver esse tempo em que as suas lágrimas serão enxugadas. Não importa quanto tempo você chorou, não importa quanto tempo você sofreu aqui, mas a palavra do Senhor está dizendo que não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o verso 5 diz assim: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Diga: essas palavras são fiéis
e verdadeiras. Você está crendo mesmo, irmãos? Se anima em nome de Jesus, porque essas palavras elas são fiéis e verdadeiras, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Verso 6, disse-me ainda, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Quantos aqui têm sede? Amém. Aleluia, aleluia. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia. Mas quanto, olha o 8. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, e os abomináveis, e aos homicidas, os adúlteros, e aos feiticeiros, aos idólatras, e todos os mentirosos, e sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso também é uma profecia, e vai se cumprir. Sempre, exatamente como está escrito. Diga, mas não se cumprirá para mim. Diga, não se cumprirá para mim. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, a palavra do Senhor vem fazendo uma separação daqueles que creem a graça do Senhor. Então, para que servem as profecias ou as promessas de Deus? As profecias, irmãos, elas foram lançadas. Veja que Deus avisou há mais de 800 anos atrás, antes de Cristo, a vinda de Jesus. Jesus veio e a palavra está escrita. Deus profetizou, Deus enviou o Espírito Santo para que outros profetizem. As profecias, elas têm uma função, para que nada te pegue de surpresa. Vou dizer de novo. As profecias, elas estão escritas para que eu e você não seja pego de surpresa. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus dizer, Senhor, eu não sabia. E ele diz o que estava escrito, era o quê? Ah, Senhor, porque assim eu li a Bíblia, né? Mas eu achava que era só uma história. Eu achava que foi um homem que inventou e botou ali para, completar alguma parte que faltava ali. Foi para completar um texto. É porque o escritor, acho que ele não achou o que botar e botou ali. Não, irmãos. O que está escrito vai acontecer exatamente como está escrito. Amém? Aleluia! Então as profecias e as promessas de Deus é para que eu e você não seja pego de surpresa. Então, irmão, nós precisamos atentar para isso, para que nós não venhamos a tropeçar nessas coisas, para que nós não venhamos a olhar para o que está escrito. Ah, desde que eu não me nasci, desde que eu me entendi por gente que falam essas coisas, e até hoje nunca aconteceu. Foi assim que aconteceu com o povo que leram as profecias. Jesus veio, morreu, ressuscitou, voltou para o céu, e eles continuam sem crer. Aleluia, aleluia. Fica atento, irmãos, à voz do Espírito. Fica atento ao Espírito da profecia, para que você não passe despercebido. Amém? Vai para o capítulo 22 de Apocalipse. Eu já estou quase encerrando essa mensagem. Apocalipse capítulo 22. Aleluia. E o versículo de número 6. Para você perder o medo de ler Apocalipse. Aleluia. Apocalipse capítulo 22, o versículo de número 6. Disse assim: E disse-me estas palavras, são fiéis e verdadeiras. Veja que mais uma vez o Senhor está afirmando aqui sobre as palavras dele. Diz, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Diga, em breve hão de acontecer.
as coisas que eu estou sendo avisado. Oh, aleluia! Você está sendo avisado hoje nessa noite, irmãos. Se você nunca ouviu falar sobre isso, hoje você está sendo avisado de coisas que hão de acontecer. Em tempos demorados? Não, em breve. É em breve, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias. É em breve essas coisas irão acontecer. É motivo de nos alegrarmos, é motivo de nos fortalecermos, é motivo de motivarmos mesmo os nossos irmãos. Isso é um motivo para que nós possamos nos preocupar mesmo, para motivar a outros, alertar a outros sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Pule aí para o versículo. Nós vamos terminar de ler esse versículo. Enviou seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve hão de acontecer. Verso 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurados, bem-aventurados aqueles que guardam. Você sabe o que é guardar? Está atento. Está atento todos os dias, guardando, não esquecendo, se posicionando, se colocando na posição em que Deus quer te encontrar, se colocando em um lugar onde você tenha convicção, como foi falado lá em Hebreus, com uma consciência, com um espírito, sabe, com a consciência tranquila, de que se a qualquer momento Jesus voltar, você está pronto para se encontrar com Ele, você está pronto para subir, para ser arrebatado por Jesus. Então nós devemos estar atentos, guardando, as palavras da profecia deste livro. E no verso 12, mais uma vez ele vai dizer: eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa. Para quê? Para retribuir a cada um segundo a sua obra. Verso 13: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, o Senhor nessa noite Ele está alertando a sua igreja. Ele está falando para a sua igreja que cedo Ele vem, sem demora, é breve, é só mais um pouquinho. Sabe, irmão, se as coisas estão difíceis, se de repente você tem encontrado alguma dificuldade, alguma coisa que talvez tenha te confrontado, que até inclusive, como nós cantamos aqui, que tenha te feito chorar, que tenha tentado te parar, que tenha tentado te enganar, de que essas coisas não vão acontecer, eu digo para você hoje: se posicione, se anime, coloque novamente a sua fé em ação, como nós cantamos, de fé em fé. Eu não vou retroceder, nada vai me parar, nada vai me parar, nada vai me impedir de continuar, porque em breve, essas coisas vão acontecer, essas coisas vão acontecer. Amém, irmãos? Amém, você se alegra com essa palavra? Sabe, eu me regozijo com isso daqui, com essas certezas, com essas verdades já escritas. E todas as vezes que eu olho para uma passagem como essas aqui, de coisas nós cantamos aqui sobre além do Rio Azul, sabe, irmãos, tem coisa maravilhosa. Tudo aquilo que nós cantamos aqui, quer ver o que está preparado para mim, para você? Leia lá o capítulo de número 21 todo, leia o capítulo de número 22, e tudo de bom que tiver lá está preparado para mim e para você. Há uma nova cidade. O Senhor promete na sua palavra de que esse céu e essa terra passarão. Você crê nisso? Essa terra e esse céu passarão, mas o Senhor, Ele vai construir um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém preparada para mim e para você. As portas se abrirão e não fecharão mais, porque você poderá entrar e sair a todo momento. Isso são profecias que estão anunciadas para mim e para você, e não importa quanto tempo leve para acontecer, o que importa é: fiel é o que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Você crê na palavra do Senhor? Você crê na palavra do Senhor? Há um tempo poderoso, irmãos, para nós desfrutarmos aqui ainda. Nesse tempo agora, o Senhor nos
condicionou, o Senhor colocou sobre nós o seu Espírito, para que nós possamos. A palavra diz que o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, é o nosso consolador. Enquanto ainda há tempo de choro, o Espírito Santo está aqui para nos consolar. Enquanto ainda há tempos difíceis, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Por isso você precisa considerar a pessoa do Espírito Santo, qual é a função dele aqui nesse tempo. Porque aí nesse tempo que nos aguarda, nesse tempo que nos espera, não precisa mais disso. É para esse tempo. Porque lá não haverá mais choro, nem dor. Aleluia. Quero chamar o grupo de louvor. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar essa canção de novo? Além do Rio Azul. Quero motivar você a olhar para as coisas que nos aguardam. Aleluia. Eu vejo que nós temos que falar mais sobre esse tempo das profecias, sobre esse tempo profético em que nós estamos vivendo. Saibam, irmãos, que Jesus, ele vai vir para buscar uma igreja poderosa. Amém? Ali em Atos, quando Pedro está falando, ele começa a relatar o que o profeta falou. Sabe por que o apóstolo Pedro começou a falar e relatar acerca da profecia? Porque estava acontecendo algo poderoso e o povo estava zombando. Havia um povo que tinha já recebido o Espírito Santo, que eram os discípulos de Jesus, aqueles que tinham crido no nome de Jesus, que tinham sido salvos, e Jesus, ele disse: ei, não saiam até que do alto venha o revestimento de poder, até que o dia se cumprirá a profecia. Jesus, antecipou para os seus discípulos, diz: ei, o que foi anunciado pelos profetas, nesses dias irão acontecer. Não saiam não, antes que venha isso. Vocês vão ser os primeiros a receber. E a palavra fala que aquele povo, eles estavam como que se tivessem embriagados. Oh, aleluia. Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Eles foram tomados pela presença gloriosa do Senhor, que eles ficaram como se tivessem embriagado. E o povo começou a criticar, dizendo que eles estavam embriagados pelo Espírito. Eles estavam embriagados, mas Pedro começa a fazer uma defesa. E ele diz: ei, esses homens não estão embriagados. O que está acontecendo aqui agora foi o que foi profetizado pelo profeta Joel. Eles estão cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre eles. E sabe, irmãos, diante daquela coisa que aconteceu ali naquele dia, o capítulo 2 vai encerrar-se dizendo que naquele dia, diante de uma explicação, diante da mensagem de Pedro, naquele dia mais de 3.000 almas se converteram e foram acrescentados ao corpo de Cristo. Quantos aqui creem que a gente precisa viver esse tempo hoje? E a responsabilidade, irmãos, é minha e sua. A responsabilidade é minha e sua, que temos o Espírito Santo dentro de nós. Somos batizados pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos nos atentar para esse tempo propício, esse tempo preparado pelo Espírito Santo, para que nós possamos estar tão cheios, mas tão cheios do Espírito Santo, de as pessoas pensarem que você está embriagado. Roma chore manecambra chore bas. Rima mamra shoba bro concha mamabara shelener mashela bas. Rumi sibra brambra mo condre brechele brambra shole mas. Rombre na shole banara mashele leras. Rofre pam bram bram shome canto robro bros. Rema choro mamro chore, porque estão tão dispersos, porque estão tão desatentos, àquilo que já foi derramado sobre mim e sobre você. Há um espírito de profecia nessa noite, nesse lugar. Existe algo aqui nessa noite para aqueles que desejarem mais do Senhor. Há um tempo aqui agora para que você possa desfrutar.